Nós vamos conversar agora com o prefeito de Governador Valadares, André Merlo. Ele está aqui no 36º Congresso dos Municípios, trazendo aí a visão dele quanto à realização anual deste evento dos 853 municípios aqui de Minas Gerais. Prefeito, a sua expectativa com relação a esse momento, é um divisor de águas neste momento ter o Congresso, no momento de um novo governo? Claro, nós precisamos muito e a ela congrega, ela integra todo mundo, né? E a gente tem o prazer de estar participando, inclusive agora da nova diretoria, e é um momento especial. E esse congresso não pode deixar de ter, porque traz novas tecnologias, traz conhecimento para os prefeitos, para as prefeituras, isso é muito importante. Então, parabéns ao presidente Gilvan, a diretoria que está deixando agora, né? E o Gilvan continua com outros diretores, tenho certeza para continuar pensando sempre no desenvolvimento dos nossos municípios. E nós sabemos também que neste momento há uma luta aí por recursos, né? As prefeituras estão com o caixa lá embaixo. É o caso do governador Valadares, ou o senhor conseguiu com criatividade e também com persistência fazer os cortes e fazer a máquina andar? Como é que está a situação lá? Não, na verdade, mesmo com criatividade, é impossível de colocar a prefeitura em dia. Primeiro que nós herdamos 8 anos lá de desgoverno do governo passado, do município, e deixou uma dívida de 360 milhões, uma cidade de 300 mil habitantes, ela é alta, né? E depois veio esse problema realmente do sequestro, né? Dos recursos garantidos pela Constituição, e que nos pegou de surpresa a partir principalmente de 2018, né? Então, não tem mágica, se não tiver o financeiro as coisas não andam. Então nós tivemos que diminuir serviço, nós tivemos que replanejar toda a cidade, nós gostaríamos de estar investindo em infraestrutura, tivemos que diminuir esses investimentos, enfim, tivemos que replanejar realmente o nosso orçamento, mas não está fácil ainda porque o próprio governo Zema, que assumiu sem um planejamento definitivo, ele ainda está ouvindo muito, até os municípios, a gente entende, não tem uma orientação. Por exemplo, a gente preocupa muito com a área da saúde. A área da saúde, muito pouca gente está falando na área da saúde, nos preocupa muito cidade polo como Valadares, que está recebendo, nós temos pactuado 51 municípios, estão recebendo mais de 100, porque a crise está grande, eles fecham suas unidades de atendimento e enviam para a cidade polo. E o Estado não está entrando com a sua parte no tripartite. Então isso nos preocupa muito. A vai ter que trabalhar muito forte em relação a isso. Com relação à participação do empresariado, a chamada parceria público-privada, ou seja, a prefeitura mais o empresariado, porque na verdade o PIB é produzido pelo empresariado. Na verdade tem que ter um ambiente econômico positivo. O senhor conseguiu estar fazendo isso, está em tela na sua administração lá em Governador Valadares, também essa ajuda no sentido de participação, de parceria com o empresariado da região e também de outras regiões do estado? Olha, a visão minha, eu venho do meio empresarial, então eu tenho isso muito claro. Eu acho que o poder público, seja ele qual nível for, município, estado, união, ele tem que se preocupar lá com saúde, educação, segurança e azeitar a máquina para o empresário, ou seja, ter o terreno fértil realmente para que o empresário invista. Então a gente tem feito isso e é o que vai funcionar no Brasil de agora para frente, né? Com pouco recurso, a gente tem que prestigiar o empresário que quer investir na nossa cidade, no nosso estado, isso é fundamental e a gente precisa de facilitar para que ele realmente tenha uma tranquilidade para investir. E o dinheiro dos valadarenses que estão nos Estados Unidos? Está chegando, aumentou, diminuiu em tempos de crise, inclusive lá nos Estados Unidos? Como é que o senhor vê essa questão? Está pesando muito lá no município, ou seja, no faturamento e nos investimentos? Olha, a gente fala disso com pesar porque realmente divide as famílias, as pessoas saem da cidade que gostaria de continuar vivendo, buscando uma situação melhor, principalmente nos Estados Unidos, mas outros países também. Mas isso é uma realidade e Valadares hoje ela ainda consegue sobreviver em algumas situações como essa de hoje, essa crise que a gente está vivendo, por causa desses dólares que vem de lá, ainda mais o dólar de R$ reais aí. Realmente é muito importante, esse recurso vem através dos bancos. Para você ter ideia, Governador Valadares é uma cidade que não é industrial, ela não é uma cidade rica, o IDH baixo, a gente coloca lá, os empresários colocam para vender um loteamento ou um prédio, é vendido no mesmo dia ou na mesma semana, inclusive com lançamento simultâneo em Valadares e outros Estados Unidos, porque isso é uma realidade. E tem
ido muitas pessoas ainda. Eu falo que, infelizmente, porque se Valadares conseguisse acolher todos os seus filhos, não precisava dessas divisões, principalmente familiares. Mas em termos financeiros é muito interessante. O recurso aumentou, a chegada dele pelos valadarenses que mandam nos Estados Unidos? Você não tem um número formal, né? Você tem, inclusive, envios informais, mas aumentou e quando aumenta o dólar, isso é nítido o investimento na cidade. Prefeito, o senhor é favorável à prorrogação dos mandatos, do seu mandato, dos atuais prefeitos e vereadores? Olha, eu acho que o ideal é o Brasil ter uma eleição de 5 em 5 anos. Nós não aguentamos, o país não aguenta essa eleição de 2 em 2 anos. Isso é uma questão até financeira, mas no nosso caso, nessa gestão dos prefeitos, principalmente de Minas Gerais, seria uma questão até de justiça, né? Nós fomos penalizados com esse sequestro de recursos dos municípios e nós não podemos fazer o que nós gostaríamos nas nossas cidades. Então, se a gente tivesse essa prorrogação de mandato, seria uma maneira de fazer justiça, né, e igualar essas eleições, que é muito importante para que o país não fique todo ano pensando em eleição. Então o prefeito já entra, já pensa na eleição do seu deputado daí a 2 anos, quando passa a eleição do deputado já vem a reeleição ou outra eleição, é muito complicado e ficam compromissos sendo assumidos e prejudicando a administração pública, pode ter certeza disso. O ideal seria igualar e a gente ter uma eleição só. Vamos aguardar, está nas mãos do Congresso Nacional. Prefeito André Melro, obrigado pela entrevista, sucesso lá em Valadares. E que se resolva a questão aí dos recursos que eles têm direito no governo do Estado. Há uma perspectiva também disso se equacionar, mas vai demorar mais um pouquinho. É preciso paciência. Obrigado aí pela audiência, João Carlos Amaral, com você.